Então, estamos gravando. Reverendo Calvani, por favor, fique à vontade e toda a palavra é sua daqui para frente. Muito obrigada. Bom dia, espero que estejam me ouvindo bem. Ok. Obrigado, um prazer estar novamente aí com vocês. Foi até surpreendente para mim quando a reverenda Carmen fez o contato, chamando para esse momento. Surpreendente porque faz praticamente 10 anos que eu não participo de nenhum evento de formação teológica, propriamente, desde que saí do CEA, né? Nesses 10 anos eu acabei vindo para o Nordeste aqui, de vez em quando posso, vou a Salvador participar da celebração da nossa paróquia, que é a minha paróquia agora, né? Embora eu moro em Aracaju, não tem paróquia aqui. Mas é assim um momento de rever amigos, né? Fiquei tanto tempo trabalhando ou na educação teológica aí em São Paulo com vocês, no IAET, e esses eventos de sábado de manhã eram sempre muito concorridos, né? E antes de começarmos aqui, estava conversando com o Bispo César, às vezes eu vejo fotos da época e tanta gente bacana que participava daquele momento, alguns já não estão conosco nesse plano, né? Bispo Glauco, Marasquim, Dona Massaco, a Sakura, um monte de gente bacana, né? Eric. E isso, assim, é uma alegria voltar a essa ideia da comunhão dos santos, né? De que as gerações estão presentes aqui de algum modo, né? Porque eu participei da formação teológica de vários clérigos aí, e clérigas da Diocese de São Paulo e de outras dioceses do Brasil, e as gerações vão se renovando, né? Aí estou vendo aí o reverendo Josué, lá de Registro, acho que está em Registro agora, no Santos, né? Alguma coisa assim, se não me engano, reverenda Carmen e outros colegas aí, o reverendo Elias, que está por aí, é um amigo antigo, né? De várias batalhas. Então, é muito bom estar com vocês. Vamos ver, espero que seja um tempo bacana. Eu vou dividir a minha fala em dois momentos. Primeiro momento um pouco mais longo, né, quando a gente ainda está ânimo maior. Então, quem sabe essa primeira hora e meia, aí eu vou tratar um pouquinho sobre o documento O Dom da Autoridade e as questões por trás da redação que o Centro de Estudos Anglicanos, na época, fez como resposta ao documento da ARCIC. Eu sei que, às vezes, pensar num evento de formação em que a gente vai estudar documentos da comunhão anglicana, ou cânones, ou coisas assim, parece algo muito seco. Mas não é não, sabe? Os documentos refletem uma caminhada, uma reflexão, refletem muita coisa. Tem muita coisa dentro dos documentos que nos exigem uma leitura bastante aguçada, né? Uma interpretação crítica muito forte. O documento, geralmente, não é redigido por uma pessoa só, é redigido por comissões, e nessas comissões, para quem conhece a história e sabe como é que é, até sair uma frase demora muito, porque todo mundo dá um palpite, coloca isso, tira aquilo, ou seja, é nos bastidores que as tensões políticas se manifestam, mas quando chega no documento, parece que não houve tensão, parece que foi tudo simples, e não é assim. Então, os estudos dos documentos são importantes, e hoje a gente vai tratar de alguns deles, alguns documentos que vieram de instâncias maiores, como a ARCIC, a Comissão Anglo-Católica, né, de Diálogo Ecumênico, ou a Comissão Teológica Anglicana, no caso, o relatório de Virgínia, e outros, né? E também das respostas oficiais que nós, aqui no Brasil, construímos a esses documentos e que foram enviadas para a Câmara dos Bispos, homologar e oferecer a toda a comunhão anglicana internacional como resposta oficial do Brasil. Agora, ao dizer isso, eu vou esclarecer desde já uma questão,
que nosso bate-papo é sobre eclesiologia, no final das contas. É disso que nós estamos tratando, né? Eclesiologia. E aqui é preciso fazer uma distinção entre o eclesial e o eclesiástico. Tá? Eu não vou tratar muito do eclesial, vou tratar do eclesiástico, ou seja, da instituição, de documentos institucionais. O eclesial envolveria uma outra abordagem, né, das relações mais afetivas que nos unem, enquanto que o eclesiástico trata de relações institucionais, como que instituições, que geralmente são pesadas, seguem regras, seguem cânones, seguem uma tradição, como que instituições, pessoas jurídicas, basicamente, né, se relacionam. Então, não falarei em nenhum momento, propriamente, de questão de pessoas físicas, porque tecerei várias críticas, mas nenhuma dessas críticas envolve diretamente uma crítica contra qualquer pessoa física, porque tenho diversos amigos, irmãos e irmãs da Igreja Católica Romana. Estava até lembrando aqui com o bispo César que o padre Zezinho pregou na minha ordenação, né? E durante essa caminhada tivemos vários contatos muito alegres, muito festivos com padres, com freiras, com bispos romanos, etc. Então, não vai nenhuma crítica pessoal a qualquer pessoa aí que porventura esteja participando, uma crítica eclesial. As críticas aqui são críticas eclesiásticas, de relações institucionais. Então, se alguém está com o meu primeiro slide aí, por favor, poderia me ajudar nisso. Está aí o roteiro do que eu pretendi abordar. Isso, vai passando aí para mim, porque para mim facilita, tá? Senão eu vou me perdendo aqui. Tratar do documento do relatório de Virgínia. Deixa eu clicar algo aqui que está mudando. E aí, aliás, do dom da autoridade e da nossa resposta no Brasil, que foi conduzida aqui pelo CEA, na época, Centro de Estudos Anglicanos, na época que eu coordenava. Na época, a nossa resposta foi bastante dura a esse documento, muito dura, e encaminhada à Câmara dos Bispos da IAB, que aprovou e enviou para o Conselho Consultivo Anglicano. Porém, antes de aprovar, houve aquela discussão também na Câmara dos Bispos, né? Pô, mas documento meio pesado do CEA, né? Bom, aí que está. É porque no documento não aparecem questões subterrâneas que foram tratadas nas discussões. E eu vou tratar delas hoje, sobre o papado. Questões históricas envolvendo a instituição do papado e questões canônicas. E aí, ao falar disso, comentarei alguns documentos da Igreja Romana que estão intimamente ligados à concepção eclesiológica romana, como Apostolite Curiae, Unitatis Redintegratio, que é do Vaticano II, Dominus Iesus, que é de 2000, e Angliconorum Setibus, que é mais recente, 2009. E depois, aí nós damos um intervalinho e eu trato brevemente de alguns documentos anglicanos, propriamente, como o relatório de Virgínia, Windsor e o relatório da IAB. De certo modo, eu estive envolvido na discussão de tudo isso aí durante um bom tempo. Então, vamos lá. Vou falar primeiro do documento do Dom da Autoridade, da SIC, que é de 1998. E eu escolhi para falar sobre isso, peguei alguns trechos do relatório do CEA. Como é que esse relatório foi construído? Antes de eu ler esses trechos, nós fizemos reuniões em todas as dioceses, aliás, em todas as áreas, já eram 3 áreas na época, né? A área sul, as 3 dioceses do sul, se não me engano foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a reunião, mas tinha representantes das 3 dioceses do sul. A área central foi, se não me engano, em São Paulo, no Rio, e a área do Nordeste, a reunião foi em Recife. E nessas reuniões contamos com 2 assessores, eram 3 palestrantes e assessores para estudar, né? Eu que dava a questão do pano de fundo do papado,
e da questão histórica e canônica, e contávamos com o bispo Sumio Takatsu e com o reverendo Jaci Marasquim, que, aliás, era membro, tinha sido membro da comissão da ARCIC. Porém, Marasquim sempre foi um membro um pouco mal visto, né, na ARCIC, pelas críticas dele. E aí eles me acompanharam em todas essas reuniões, nós discutimos com os clérigos e estudantes da época e tal, e depois eu fiquei encarregado de compilar as observações de cada reunião e oferecer uma minuta de um texto como nossa resposta oficial ao documento Dom da Autoridade. Uma comissão me ajudou, fizemos a elaboração final do documento e enviamos para a Câmara dos Bispos da nossa igreja na época, que autorizou e mandou para frente. Então, eu peguei alguns trechos só do documento O Dom da Autoridade, que é um documento antigo e importante nas relações ecumênicas, né? A Comissão Teológica de Diálogo Católico Romano Anglicano reúne internacionalmente teólogos e teólogos anglicanos e católicos romanos, né? Bom, então tem alguns trechos aí do nosso relatório sobre o documento Dom da Autoridade, dizendo que o documento toca de modo muito superficial no princípio bíblico da autoridade como serviço. O item 9 fala lá, né? Mas abandona isso posteriormente em prol de um peso excessivamente jurídico, centralizado no ministério dos bispos, e reforçando a noção de que a autoridade tem a ver com o exercício de um poder administrativo decisório, né? E a partir do capítulo 2, toda a discussão em torno da autoridade. Eu estou perdendo aqui, a minha câmera está fora de lugar. Aqui. A partir do capítulo 2, toda a discussão em torno da autoridade coloca os leigos e as leigas, diáconos, presbíteros, na condição daqueles sobre os quais é exercida a autoridade na igreja. Então, embora comece falando muito bacana de serviço e tal, de repente, capítulo 2 já vai enfocando na seguinte questão: as decisões tomadas pelo bispo ao desempenhar as funções que lhe competem no ministério, né, possuem uma autoridade que os fiéis têm o dever de acatar e aceitar. Item 36. Vou passar mais uma aí. Aí o documento Dom da Autoridade vai falar da questão da infalibilidade papal. E insinuantemente defende a infalibilidade papal, dizendo que é um dom para ser recebido pelos anglicanos. E aí nós, em nossa discussão aqui no Brasil, discordamos veementemente dessa afirmação. A igreja pode ensinar infalivelmente. Está lá no documento, Dom da Autoridade, a linha 42. Nós entendemos que infalibilidade é um conceito recente na teologia cristã. Nunca teve esse conceito até o século XIX, gente. A igreja ficou 19 séculos sem precisar desse conceito. Só adquiriu relevância em virtude das reações do Vaticano I ao racionalismo da época, do século XIX, a teologia liberal da época, o método histórico crítico, as teorias científicas. De repente, como não sabiam reagir a tudo isso, os romanos inventaram um negócio que a igreja é infalível. Então, é um conceito firmado no Vaticano I para estabelecer a doutrina romana da infalibilidade papal. E, curiosamente, tem umas coisas interessantes no mundo ecumênico. Os grupos protestantes fundamentalistas, alguns deles ficaram com inveja e começaram a falar de infalibilidade da Bíblia. Bom, aquela coisa, né? Se os romanos têm algo infalível, que é o Papa, o papado, os protestantes tinham que ter também, e começaram a falar de infalibilidade da Bíblia. Foi o fundamentalismo do século XIX que inventou isso aí. Que durante séculos a igreja não tinha esse conceito. A igreja referia-se à Bíblia como autoridade da palavra, ou o conceito de indefectibilidade da igreja, ou seja, a partir daquele texto, as portas do inferno não prevalecerão
prevalecem sobre ela, né? Mas nunca a igreja precisou falar de infalibilidade. Começou a falar disso, os grupos protestantes começaram a falar disso depois do Vaticano I, por causa da infalibilidade papal. Então, nós rejeitamos qualquer insinuação de infalibilidade do ensino magisterial da igreja ou do ministério episcopal. Então, o nosso diagnóstico feito sobre o documento, quanto ao exercício da autoridade romana, é o seguinte, de que a autoridade, tal como praticada em Roma, não corresponde à realidade histórica e é fundamental, portanto, discutir até que ponto as decisões do Vaticano II, o concílio mais recente, vêm sendo realmente implantadas e observadas na Igreja Romana. Vou passar mais um, por favor. Outro trecho do documento sobre tradição e primazia petrina. Para quem está chegando na teologia, primazia petrina, o que é? O ministério de Pedro, o apóstolo Pedro, teria uma primazia em relação a todos os demais. E que isso seria um elemento da tradição da igreja, é o que diz o documento. Mas a nossa compreensão de tradição afirma que tradição é um princípio dinâmico, não é algo fixo no passado, que deva ser seguido sem questionamentos. Nós sempre dialogamos com a tradição. Então, o nosso relatório no Brasil questiona essa insinuação do documento de que a tradição inclui necessariamente a primazia petrina, tal como entendida pela Igreja Católica Romana. Porque a primazia petrina nunca foi elemento de tradição. E aí eu coloquei em vermelho algumas frases, alguns verbos, que mostram a nossa estranheza, né, em relação a essas afirmações. Estranhamos a redação do documento, que coloca a primazia petrina como algo já resolvido e consensual no mundo teológico. E consideramos bastante frágeis, teologicamente, as argumentações dos capítulos 4.6 e 4.7, que tentam justificar a primazia do bispo de Roma. Você vai ler lá aquele documento, está dizendo claramente, no capítulo, parágrafo 47, por exemplo, que a recepção da primazia do bispo de Roma é um dom a ser recebido por todas as igrejas. Nós temos que receber o papado como um dom. E nós entendemos não haver razões teológicas suficientes para essa afirmativa. Mais um slide, por favor. Continuando aí, ministério petrino e primado universal. Aí nós situamos a questão no seguinte ponto, que são dois conceitos separados. Eles não podem ser tratados misturadamente como o documento fez. Tá? O conceito de ministério petrino é uma coisa, primado universal é outra coisa. E esse primado universal não deriva do ministério petrino. O documento transpira nas entrelinhas a ideia de que a igreja verdadeira, entre aspas, que tem a plenitude da verdade do evangelho, é a Igreja Católica Romana, na qual reside a totalidade da graça e assistência do Espírito Santo, e que a Igreja Anglicana, como filha rebelde, deve retornar à jurisdição e autoridade romanas. É isso que o documento, o dom da autoridade, fala, no final das contas. Estou resumindo para vocês, porque não dá para ler o documento inteiro, né? Mais um slide, por favor. Aí destaquei alguns parágrafos problemáticos do documento e que estão no nosso relatório. Parágrafo 56, questões defrontadas pelos anglicanos. O documento traz uma frase lá, coloquei em vermelho aí. Os anglicanos têm se mostrado prontos a tolerar anomalias para manter a comunhão. Ei, meu pai do céu, o que é especificado aqui? Rejeitamos essa frase, porque o que é que significa anomalia para o povo que redigiu esse documento? A partir de qual ponto de vista? Ordenação feminina é anomalia? Os católicos é. Celibato opcional é anomalia? Para os romanos é, mas para nós não é. Esse item gerou discussões enormes nos grupos, nas plenárias, pela temeridade que a aceitação do primado papal significasse um retrocesso para nós, no reconhecimento do ministério feminino e na opção matrimonial.
Mais um item, por favor, mais um slide. Tem mais parágrafos problemáticos aí. Slide 9, por favor. Parágrafo 57. Questões defrontadas pelos católicos romanos. Isso aí está lá no documento, né? E na nossa avaliação. Entendemos que os ensinos do Concílio Vaticano II sobre laicato e colegialidade nunca foram suficientemente implantados na Igreja Católica Romana, até hoje. E observamos que a Igreja Católica Romana insiste em disciplinar, com silêncios obsequiosos, os teólogos e as teólogas que manifestam opiniões discordantes da Cúria. É o caso de Leonardo Boff, Rony Guevara, Hans King e tudo mais, né? E que a prática de interferência de setores do Vaticano em dioceses e seminários, particularmente na América Latina, não reflete respeito adequado do exercício e do dom da autoridade através da episcopê. Episcopê é o ministério episcopal, né? Mais um parágrafo, mais um slide, por favor. Tá, tem mais parágrafos problemáticos aí. Parágrafo 61. Diz lá algo que nós questionamos. A prática historicamente desenvolvida pela Igreja Católica Romana, esse é texto nosso, tá? Não oferece nenhuma garantia do que está escrito no parágrafo 61, que uma primazia universal irá acolher e proteger a investigação teológica e outras formas de busca da verdade. Eu não sei como que esse pessoal escreveu isso, gente. Como? Se papas cansaram de disciplinar teólogos, né? E combater ciência. Compreendemos que, enquanto a Igreja Católica Romana mantiver instituições obsoletas e medievais, como a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, é o nome atual, tá? É o nome atual da antiga Santa Inquisição, das fogueiras. Só mudou o nome, tá? Mudou a prática também, tá? As fogueiras hoje são mais simbólicas, né? A Inquisição é sem fogueiras, mas continua, Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Enquanto não acabar com isso, não haverá suficiente liberdade para a investigação teológica. Sobre o parágrafo 62, questionamos uma conclusão que o documento traz, que os anglicanos estão abertos e desejosos de uma recuperação e recepção, sob certas condições claras, do exercício da primazia universal pelo bispo de Roma. Gente, essa declaração não deveria ter sido feita pelos membros anglicanos da comissão sem uma ampla consulta às bases, clero e laicato da Igreja Anglicana. Como é que dizem que nós estamos desejando isso aí? Mais um slide, por favor, das conclusões que fizemos sobre o documento na época. Concluímos que, a despeito de suas virtudes e inquietantes questionamentos, o documento, o Dom da Autoridade, não reflete totalmente a diversidade da eclesiologia anglicana ou de nossa saudável tradição de autoridade dispersa, por ter sido redigido com pressupostos romanos e direcionado não propriamente à busca da unidade, mas à capitulação da comunhão anglicana à Igreja Católica Romana, a rendição, né? Através de um amém dado não à autoridade de Cristo, mas às pretensões da Cúria Romana. E aí vem a assinatura da comissão de redação, peça minuta, foi assinada e redigida na época, reverendo Eduardo Coelho Grilo, atual bispo do Rio de Janeiro, reverendo Ramacés e nosso saudosíssimo bispo Dom Sumio Takati. Bom, aí a questão é a seguinte: por que o nosso documento foi tão enfático assim? Quando enviamos à Câmara dos Bispos toda essa análise do CEA, do Centro de Estudos Anglicanos, houve quem dissesse, meio pesado, aí pegaram pesado com a comissão, com tudo, né? Mas é que vocês não sabem o que a gente discutiu lá nas plenárias. E aí, agora talvez seja o momento de eu colocar algumas questões que resumir o que foi a minha palestra nessas plenárias aí, nessas 3 plenárias em Santa Maria, São Paulo e Recife,
com um monte de gente da época, sobre o papado. E aí vai o meu slide seguinte, questões teóricas, históricas sobre o papado e depois questões canônicas. Pode mudar o slide aí, por favor? Pois é, questões históricas. O papado não é um elemento da tradição apostólica, já disse isso lá atrás. É resultado de circunstâncias históricas que se iniciaram a partir da romanização da Igreja, ou seja, o processo em que a Igreja se une aos poderes do Império Romano e que sempre envolveu ferrenhas lutas políticas. Para terem uma ideia, entre a morte do Papa Estevão VI e a entronização de João XII, em 58 anos, 17 papas ocuparam o papado. Porque era um grupo matando o outro. Era luta política enorme em torno daquele poderoso cargo. E o ápice desse poder papal na Idade Média foi alcançado com Inocêncio III, que, com extrema habilidade política, expandiu os estados papais na Alemanha, né, os feudos papais, etc., os poderes de Roma sobre as nações, excomungou o rei João da Inglaterra, declarou vago o trono britânico, pregou uma cruzada contra o trono britânico. Aí o rei João, derrotado, se submeteu humildemente ao Papa, em 1213, faltou um número aí, e ainda reconheceu que a Inglaterra seria um feudo papal. Então, o poder do Papa sempre foi um poder político muito forte na Europa. E aí, por ser um poder político muito forte, né, sempre despertou cobiça. E essa cobiça resultou, no século seguinte, na famosa crise de Avignon, quando o papado foi transferido de Roma para a França. Slide seguinte, por favor. Slide 11, a crise de Avignon. Para explicar isso aí, gente, precisa de um pouquinho de paciência. Tá? Houve um momento em que o papado foi transferido de Roma, a sede, né, de Roma para Avignon. E aí, um outro papa foi eleito, retornou para Roma, em 1377, mas morreu no ano seguinte, daquelas causas que nunca se sabe, né? A partir de então, instalou-se a maior crise do papado na história da Igreja. O povo de Roma, decidido a manter a sede do papado ali na cidade, com um papa italiano, para ser o bispo de Roma também. Só que a maioria dos cardeais era de clérigos franceses. E aí, sob pressão popular e num tumultuado processo eleitoral, os cardeais elegeram o arcebispo de Bari, que tomou o nome de Urbano VI para ser o novo papa. Assim que assumiu o poder, Urbano VI iniciou reformas na cúria, sabe? Que despertaram a hostilidade dos cardeais franceses, que se reuniram 4 meses após a eleição. Os cardeais declararam a eleição do Urbano nula. Gente, parece que eu já vi essa história muito mais recentemente, mas deixa para lá, né? Os cardeais declararam nula e elegeram um cardeal francês, que tomou o nome de Clemente VII. E aí, pouco depois, ele, junto com os cardeais franceses, se transferiram novamente para Avignon, na França, e instalaram o papado lá. O que resultou disso? Próximo slide. A Igreja tinha agora 2 papas, legitimamente eleitos, os dois vivos. Walker, no livro de documentos da Igreja Cristã, diz que não havia autoridade que pudesse decidir entre eles. Países seguiam um papa ou outro conforme convinha a seus interesses políticos. Lá em Roma, Urbano VI era reconhecido pela Itália, naturalmente, do norte até o centro, maior parte da Alemanha, Escandinávia e a Inglaterra. O Papa de Avignon era reconhecido na França, na Espanha, Escócia, Nápoles, Sicília e algumas partes da Alemanha. Ambos se declaravam legítimos, e de fato eram, porque foram eleitos
de algum modo, né? E deixaram sucessores. Urbano VI, sucedido por Bonifácio IX, Inocêncio VII, Gregório XII. Clemente, de Avignon, sucedido por Bento XIII. Só que a situação não... Vocês pensam que ficou complicado? Não, vai piorar. As coisas sempre podem piorar. Próximo slide, por favor. De repente, a Igreja se viu com 3 papas simultâneos. O Concílio de Pisa decidiu pela deposição daqueles 2 lá. E elegeu um terceiro, o arcebispo de Milão, que tomou o nome de Alexandre V. Só que, ao invés de resolver o problema, veja que o Concílio de Pisa criou outro problema maior, porque agora tinha 3 papas. Teve aquele filme 2 Papas, uns 3 anos atrás, agora devia fazer um 3 Papas. Né? Roma, Nápoles e algumas partes da Alemanha continuaram reconhecendo a autoridade do Gregório, sucessor do Urbano, lá de Roma. Outros países reconheciam a autoridade do francês, lá em Bento XIII. Inglaterra, França, parte da Alemanha não sabia exatamente o que fazer, reconhecia o novo Papa, Alexandre V. Imagina isso. O problema só foi resolvido com um outro concílio 5 anos depois, Constância, que decidiu pela deposição do Alexandre V, que foi eleito 5 anos antes. Né? A deposição de João XIII, sucessor desse Alexandre V aí, que tomou o poder e 5 anos estava morto. Forçou um deles, o Gregório lá de Roma, a renunciar. O Papa de Avignon se recusou a renunciar, continuou a se proclamar Papa até morrer. E aí, depois que passou essa crise toda, a Igreja elegeu um cardeal romano que tomou o nome de Martinho V, e aí a história prosseguiu. Então, percebam que a questão do papado sempre envolveu lutas políticas, interesses escusos enormes. E o documento Dom da Autoridade desejando que os anglicanos entrem nessa. Vou comentar mais algumas coisas para continuar. Por favor, mais um slide. O Concílio Vaticano I. Aqui já estamos no século XIX. E vejam que a discussão em torno do papado prossegue. E um dos itens que dominou a pauta era a definição da autoridade papal. E diante dessa definição, 2 correntes se opunham. A corrente curialista, que era majoritária, cardeais e bispos italianos, belgas, todos querendo fortalecer Cúria. E um grupo minoritário, chamado na época conciliarista, cardeais e bispos franceses e alemães. Esse grupo minoritário defendia algo que é muito semelhante ao nosso conceito de autoridade dispersa na comunhão anglicana. Defendia a autoridade conciliar da Igreja, e não de um cargo, de um ocupante de um cargo. A ala curialista insistia na centralização do poder em Roma e na Cúria liderada pelo Papa. Isso aí no Vaticano I. Vamos ver o que aconteceu agora. Próximo slide, por favor. Constituição Pastor Eternos, 1870, do Vaticano I, define a autoridade papal sobre todas as igrejas locais. Constituição em vigor até hoje, com algumas questões apenas mudadas nos cânones, mas teologicamente a base está aí. Na prática, tal Constituição tal definição significa que a autoridade do bispo local, de qualquer bispo diocesano, é apenas uma autoridade delegada pelo Papa, esvaziada de qualquer poder originário. Ele só é autoridade se o Papa permitir que ele seja autoridade. A minoria conciliarista tentou suprimir essa proposta, argumentando que a autoridade pertenceria de direito aos bispos locais eleitos por seu povo. Mas isso foi em vão. Os curialistas venceram e a Constituição aprovada ali afirma, está entre aspas aí, verde, o Papa é pastor em relação à totalidade do rebanho, sobre o qual tem um poder
pleno, olha que palavras fortes, pleno, supremo, ordinário, imediato e verdadeiramente episcopal. Imediato no sentido de que não tem mediações. Na prática, o resultado de qualquer eleição diocesana depende do aval do Papa, que homologa o resultado. Eu vou ter que fechar uma porta aqui, gente. Desculpem, porque o vizinho está fazendo obra. Problemas do ensino remoto. Espero que não nos atrapalhe. Então, estava falando lá sobre essa definição de infalibilidade e a minoria do lado do Concílio Vaticano, primeiro, se opôs a essa definição absurda. E eu peguei um texto do padre José Oscar Beoso, brasileiro aqui, historiador famosíssimo da Igreja Romana. Padre Beoso diz que as objeções da minoria concentraram-se em um ponto: a sensação de que estava se separando o Papa do restante da Igreja, colocando seu magistério acima da Igreja, fora até da Igreja, sobretudo quando setores curialistas insistiam em fórmulas extremas, como a que foi proposta de última hora e apoiada por Pio IX. Está em latim aí, a tradução do latim está embaixo. A fórmula dizia: as definições de quem? Do Papa, né? São de per si irreformáveis, sem que seja necessário o consenso dos bispos, seja antecedente, seja concomitante, seja subsequente. Ou seja, o bispo não tem que concordar ou discordar ou reespernear. Simplesmente as definições infalíveis do Papa são irreformáveis. Não importa se a Igreja não concorde mais com aquilo. Mais um slide, por favor. Olá. Mais um slide? Isso, por favor. Aí nós temos o protesto do cardeal Guidi, da época, que era o líder do grupo minoritário que perdeu, né? O grupo conciliarista. Ele protestou um monte, lembrou erros da doutrina dos papas Honório, do Papa Libério, está tudo nas atas do Vaticano I. Forçou o concílio a dar uma definição mais precisa do que significaria infalibilidade, porque o título inicial era da infalibilidade do Romano Pontífice. O Guidi foi lá, se encrespou com essa frase, solicitou que o título fosse alterado, argumentando que a infalibilidade não seria da pessoa do Papa, mas do seu ensino, de atos precisos do seu ofício, ou seja, definições ex cátedra. O Papa, da época, se irritou profundamente. Se ele pudesse, ele matava o Guidi na hora, mas ele ainda não tinha poder total sobre o concílio. Peguei texto de outro historiador, católico romano, italiano, inclusive, Giacomo Martina. Diz assim: durante o Concílio Vaticano I, o Papa Pio IX reagiu à intervenção do cardeal dominicano Guidi, que combatia a infalibilidade. Pio IX repreendeu severamente Guidi e declarou: eu sou a tradição, eu sou a Igreja. O Papa queria, na verdade, que a infalibilidade fosse dele como pessoa, e não apenas do seu ensino. É o eco do absolutismo da época, sobretudo a frase de Luís XIV, né? L'État c'est moi, o Estado sou eu. A intervenção do Guidi, pelo menos, fez alterar um pouquinho o título, né? Mais um slide, por favor. Então, de modo que na alteração do título, a única vitória da minoria conciliarista foi colocar as definições ex cátedra. Introduzir esse princípio como uma obrigação moral. Tá? O cânon 333 da Igreja Romana diz que o Papa tem obrigação mais moral do que jurídica, quando ele fala ex cátedra. O que significa que ele se encontra, de certo modo, acima do mundo do direito, acima da lei.
vai tudo pela moralidade dele. Então, a frase diz assim, em vermelho aí embaixo, as definições ex cátedra são irreformáveis de per si, e não pelo consentimento da igreja. Mais um slide. Aqui está a definição da infalibilidade papal que o documento Dom da Autoridade quer que nós, anglicanos, aceitemos. Essa definição diz assim, lá do concílio, né? Nós, concílio, né, com o Papa Pio, aderindo fielmente à tradição recebida desde o começo da fé cristã, com vistas à glória do Salvador, exaltação da religião católica, segurança do povo cristão, aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, cumprindo o ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, em sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina concernente à fé e aos costumes, para que seja admitida pela Igreja Universal, pela divina assistência que lhe foi prometida no bem-aventurado Pedro, é dotado daquela infalibilidade com que o Divino Redentor quis que sua Igreja, definindo uma doutrina, estivesse equipado. E, portanto, que tais definições do Romano Pontífice são irreformáveis por si mesmas e não em virtude do consentimento da Igreja. Se alguém presumir, o que Deus impeça, contradizer esta nossa definição seja anátema. Bom, eu sou amaldiçoado conforme essa definição aí. Eu sou amaldiçoado, eu sou anátema, porque é um absurdo o documento Dom da Autoridade pedir que a comunhão anglicana aceite isso. Mais um item aí. Concílio Vaticano II, agora estamos mais próximos. Tentou atenuar esse absurdo, parece que perceberam onde é que caíram, né? E, através do princípio da colegialidade, afirmando que a sucessão apostólica não é de Pedro, é do colégio. Só que não conseguiram muita coisa, não. O ensino oficial da Igreja Romana continua a enfatizar essa frase. A sucessão de Pedro não é a mesma que a dos demais apóstolos. A de Pedro é pessoal, que tinha pessoalmente uma tarefa específica dentro do colégio apostólico. Gente, o documento Dom da Autoridade diz que a gente tem que a primazia petrina, autoridade. Não dá, gente, não dá. Né? Aí, o Vaticano II continua dizendo lá embaixo, ó, Pedro recebeu pessoalmente, independente dos demais apóstolos, o privilégio das chaves, da função pastoral universal, que o constitui não somente chefe do colégio, mas também chefe da igreja, vigário de Cristo. Agora, dá para entender por que a nossa reação foi tão forte ao documento Dom da Autoridade por causa disso. Embora isso não pudesse aparecer no documento, senão viraria uma encíclica, né? Está lá, o Mistério Salute é aquela coleção do ensino católico oficial atual da Igreja Católica Romana. Tem essa coleção inteira aqui em casa. Então está escrito lá, o fato de que Pedro recebesse pessoalmente o poder pastoral supremo, que fundamentava e assinalava sua posição de chefe, fundamenta, ao mesmo tempo, a possibilidade de incorporar pessoalmente, de representar o conjunto do colégio. Por isso, fiz questão de frisar, tá? O Papa, sozinho, pode tomar uma decisão vinculante para toda a Igreja, incluindo os bispos, em matéria de fé, costumes ou de disciplina. E aí, servindo-se dessa prerrogativa, Pio XII decretou, em 1950, a doutrina da assunção corporal de Maria aos céus, através da Constituição Apostólica Munificentissimus Dei. Mais um, por favor. E agora eu quero falar sobre o Código de Direito Canônico Romano em vigor. Essa aí foi um resumo da minha parte histórica de discutir a história lá nas reuniões. Agora, tinha outra parte, que aí eu fui para cima do Código do Direito Canônico Romano. Como é que a gente vai aprovar uma coisa, um documento que você não conhece? O Código de Direito, a legislação. Né? Então, vamos dar uma olhadinha. Resumindo, só as partes que nos interessam aqui, Código de Direito Canônico Romano em vigor da Igreja Católica Romana. Cânon 336.
Isso tudo está na internet, gente. Basta você baixar em português o Código de Direito Canônico Romano. Você acha lá. Procura no Google. Diz lá: o Colégio dos Bispos, cuja cabeça é o Sumo Pontífice, cujos membros são os bispos, em virtude da consagração sacramental e da comunhão hierárquica com a cabeça e com os membros do colégio, no qual o corpo apostólico persevera continuamente, junto com a cabeça, nunca sem essa cabeça, é também sujeito de poder supremo e pleno sobre a Igreja Universal. Bom, tá. Foi estabelecido, então, parcialmente o princípio da colegialidade. Tem que estar um consultando o outro. Mas é uma colegialidade hierarquizada, porque em todo momento o código insiste na prioridade da cabeça. Nunca sem essa cabeça. Que cabeça é essa? É o Papa. A autoridade dos bispos diocesanos, a quem o código também confere um poder legislativo, executivo, judiciário, limitado a seus limites diocesanos, né? É uma autoridade muito menor do que a de um Papa. É sobre os limites diocesanos e ainda assim, se tiver de acordo com o Papa. Na prática, todos os bispos diocesanos católicos romanos estão sujeitos à autoridade papal. Todos. Não tem um que não esteja. Se estiver, o Papa tira ele, a hora que quiser. Mais um slide, por favor. Por isso, o Papa é definido como autoridade soberana, superior ao poder político supremo em qualquer Estado constitucional. Justamente porque toda Constituição representa o quê? Uma limitação de poderes. Direito constitucional, né? Sem limitação, a autoridade do Papa é poder despótico. Não tem nada que o limite. Porque em qualquer democracia constitucional, teoricamente, o povo é soberano. Até mesmo quando ele exerce seu poder constituinte de mudar a Constituição, o povo o faz através de seus representantes. O povo deve obedecer às normas processuais que regulam o exercício do poder, né? Agora, para o poder papal, essa limitação constitucional não existe. Quando a regra canônica diz que as decisões papais são irrecorríveis, irreformáveis, está dizendo que a vontade do soberano pontífice não é condicionada ou limitada por nenhuma norma jurídica. O Papa está acima de qualquer lei canônica. Mais um slide, por favor. Vaticano II, documento Lumen Gentium, colegialidade delegada. Falei que o Vaticano II tentou resolver o problema, não conseguiu, não, né? Cânon 333 fala de colegialidade lá, ao declarar que o Romano Pontífice, no desempenho do munus de pastor supremo da Igreja, está sempre unido em comunhão com outros bispos e a Igreja toda. Tá, bonitinho. Só que acrescenta logo depois. Entretanto, ele tem o direito de determinar, de acordo com as necessidades da Igreja, o modo pessoal ou colegial de exercer esse ofício. Ou seja, ao mesmo tempo que as correntes partidárias da colegialidade conseguiram espaço, as correntes curialistas conseguiram impor obstáculos, fazendo com que o modo como a colegialidade seja exercida dependa da determinação papal. Ou seja, nós topamos a colegialidade. Como é que é para ser colegiado, Papa? Aí o Papa diz como é que tem que ser. Se ele não quiser que seja daquele jeito, não tem. Mais um slide, por favor. Trechos aí que eu tirei do Código de Direito Romano. Atual, em vigor, viu, gente? Cânon 334. No exercício do seu munus, o Romano Pontífice, assistido pelos bispos, que podem cooperar com ele em diversos modos, entre os quais está o sínodo dos bispos, ficando claro que todas essas pessoas, os bispos e organismos, exercem o munus que lhes é confiado em nome e por autoridade dele, Papa. Detém, então, somente, portanto, um poder delegado. Cânon 338, frisei, ó, cabe unicamente ao Romano Pontífice determinar as questões a serem tratadas em concílio e estabelecer o regimento a ser nele observado. As questões propostas pelo Romano Pontífice, os conciliares podem até acrescentar outras,
mas essas devem ser aprovadas pelo Romano Pontífice para que sejam discutidas. Se o Papa morrer durante um concílio, este fica automaticamente suspenso, até que o novo Sumo Pontífice o mande continuar ou dissolva. Cânon 340. Papa, Supremo Legislador. Gente, é uma concepção totalmente diferente da IAB, da Igreja Anglicana, que confere ao Sínodo a suprema autoridade legislativa e administrativa. O Código de Direito Canônico romano só reconhece legitimidade nas decisões de um concílio se elas forem confirmadas pelo Papa. Não adianta um concílio dizer tal coisa. Enquanto o Papa não confirmar, não tem. Os decretos do concílio ecumênico, qualquer que seja, diz aí o cânon, não tem força de obrigar, a não ser que seja confirmado pelo Papa. Por isso que o Código denomina o Papa como Supremo Legislador. Não foi eu que coloquei isso aqui, não. Coloquei entre aspas, que está definido lá, Supremo Legislador, dizendo que as normas eclesiásticas, ainda que discutidas e votadas por um colégio de bispos, só passam a vigorar depois de que o Papa sancione e promulga. O Papa não se acha juridicamente vinculado pelas normas que soberanamente declara e impõe. Gente, perceberam o poder dessa frase? O Papa não se acha juridicamente submetido às normas que ele mesmo declara e impõe. Mais um item, por favor, mais um slide, por favor. Pego aqui Hans King, teólogo católico romano, que fez uma breve declaração sobre o documento Dom da Autoridade. E eu levei esse artigo do Hans King em inglês, Marasquim lia lá para o pessoal, e o Hans King termina dizendo assim: minha impressão geral é que o documento tenta desvirtuar a Igreja Anglicana, a comunhão anglicana da Via Média para a Via Romana. A tentativa é de justificar a ideologia romana da infalibilidade papal e do episcopado, que datam do século XIX, e torná-las palatáveis aos anglicanos. E o Hans King termina dizendo: apesar de suas boas intenções, o documento presta um desserviço ao ecumenismo. Isso é um teólogo romano, tá? Alguém quer falar aí? Por enquanto não terminei ainda não, daqui a pouco eu termino. Mais um slide aí. Deixa eu ver que oração aqui, eu estou perdido no horário. A gente começa a falar, eu desembesto, viu? Tá. Então, o dom da autoridade. Autoridade é um dom ou um problema? Na nossa igreja, na eclesiologia anglicana, o bispo primaz, todo mundo sabe, é primus inter pares. Primeiro entre iguais, né? E na condição de bispo, até o primaz é passível de julgamento em tribunais eclesiásticos, constituídos pelo sínodo, naturalmente. No caso da Igreja Católica Romana, se um papa proceder de modo contrário ao direito canônico, ou mesmo a decisões de papas anteriores, fica a pergunta: quem pode acusá-lo? Perante quem? Na prática, o poder papal se destaca a cabeça do corpo, colocando o titular que tiver no papado não in eclesia, mas supra-eclesia, acima da igreja. Mais um slide aí, por favor. Fico perguntando se Lutero não estava certo, né? Se o papado não é mesmo anticristo. Aí alguns lembretes da história sobre a eclesiologia anglicana, né? Que no início da nossa eclesiologia, as responsabilidades pastorais e litúrgicas com igrejas da Reforma da época eram compartilhadas sem referência ao tipo de ordenação. A única diferença era a forma de administração do governo da igreja. Mais um slide, por favor. Vou começar a correr para dar o intervalo daqui a pouco. Tá? Lembro aqui o artigo 34 dos nossos 39 artigos de religião, embora não sejam normativos na IAB, são parte da nossa tradição eclesiológica. Tá? Artigo 34 diz: não é necessário que as tradições e cerimônias sejam em toda parte as mesmas, porque em todos os tempos têm sido diversas. Podem ser alteradas segundo a diversidade dos países, tempos, costumes. Toda igreja particular ou nacional tem autoridade para ordenar, mudar e abolir cerimônias ou ritos da igreja,
instituídos unicamente pela autoridade humana, contanto que tudo se faça para edificação. Está lá no artigo 34. Mais um slide, por favor. Lembrei, então, da bula Apostolic Curie. Alguém está falando aí? Tá, vou terminar já, gente. Espera aí, que eu estou sem... Me digam, por favor, que horas são aí, que eu estou perdido com o horário. Né? São 10h08. Então tá. Tem 1 hora que eu estou falando. Então, mais um pouquinho eu termino para dar um intervalo, tá? Ou para um pouquinho para um bate-papo e dar um intervalo. Bula Apostolic Curie, Papa Leão XIII, que é a bula que encrespa as relações com o anglicanismo, né? Porque os teólogos romanos se reuniram, uma comissão para analisar as ordens anglicanas, e o Papa depois assinou a bula decretando que as ordenações feitas segundo o rito anglicano são totalmente inválidas, inteiramente vãs. Até hoje isso não foi revogado, viu, gente? Na época, a Câmara dos Bispos lá da Inglaterra, nossos bispos, respondeu declarando que, ao derrubar as nossas ordens, ele, o Papa, ao mesmo tempo, derruba todas as suas próprias e pronuncia uma sentença contra a sua própria igreja. Os bispos da época anglicana lá eram bons, não deixavam passar batida essa afronta, não, tá? A Comissão Católica, encarregada na época de avaliar a validade das ordens anglicanas, chegou ao impasse. 3 teólogos romanos da época aceitavam as ordens anglicanas. Diziam que não tinha problema nenhum. Outros 3 a negavam. Em 1978, os arquivos do Vaticano, período Leão XIII, foram finalmente abertos ao público. E a comprovação documental dos próprios arquivos do Vaticano diz que foi o Papa Leão que deu o voto de Minerva. Quando ele viu que estava 3-3, ele optou por declarar a nulidade das ordens anglicanas. Claro, autoridade plena, né? Está aí uma foto do Papa Francisco, atual, né? O atual ARCIC, atual Comissão de Teólogos e Teólogas Católicos Romanos e Anglicanos. Eu até vi no Facebook essa semana, né? O bispo compartilhou lá, dizendo que o Papa Francisco recebeu nessa sexta-feira passada, né? No Vaticano, os membros da Comissão Internacional Anglicana e Católica Romana. Francisco sublinhou que essa comissão de diálogo se comprometeu a deixar para trás o que compromete nossa comunhão e aumentar os laços que unem católicos e anglicanos. Primeira pergunta que eu faço ao Papa Francisco: que tal começar pela revogação de Apostolic Curie e todos os documentos subsequentes? Dominus Ies, começa por aí, que aí eu vou acreditar que você está falando a verdade, Papa. Eu imagino que deva ser difícil ser Papa, não é fácil, não. Mas falar isso é se comprometer a uma prática, creio eu. Mais um slide, por favor, para terminar antes do intervalo, tá? Que documentos são esses recentes sobre ecumenismo e que nos afetam? Constituição Apostólica, lá, do Vaticano II, Unitatis Redintegratio, sobre ecumenismo. Unitatis Redintegratio afirma que a Igreja Católica mantém a hierarquia estabelecida por Cristo ao designar Pedro como pedra sobre a qual edificaria sua igreja. Capítulo 2. O Concílio Vaticano II maquiou um pouco a presunção romana, admitindo que os membros de outras igrejas cristãs são irmãos separados, tá? Pelo menos parou de usar a frase anátema, né? Somos irmãos separados aí, briguentos. E ao dizer que, embora as igrejas tenham deficiências, o Espírito Santo não recusa empregá-las como meio de salvação. Gente, eu dei risada quando comecei a ler isso de novo, a reler isso. Coloquei potássio e kkk. Que presunção desses caras. Para Unitatis Redintegratio, a legitimidade e virtude das igrejas romanas não repousa diretamente em Cristo ou nas Escrituras, mas no fato da igreja romana aceitar ou não. E ainda diz lá, embora a virtude
derive da própria plenitude de graça e verdade confiada à Igreja Católica Romana. Esse é o decreto em vigor sobre o ecumenismo até hoje, gente. E, naturalmente, os teólogos católicos, Darcy, que conhecem isso de cabo a rabo. O anglicano tinha que conhecer também para estar nessa comissão. Não pode entrar lá bestamente, porque vai ser engolido. Mais um slide, por favor. Trechos do Unitatis Redintegratio. Os irmãos de nós separados, ou seja, nós aqui, anglicanos e todos os demais, né? Tanto os indivíduos como suas comunidades e igrejas, não gozam daquela unidade que Jesus Cristo quis prodigalizar a todos que regenerou e convivificou num só corpo. Somente através da Igreja Católica de Cristo, somente, auxílio geral de salvação pode ser atingida a plenitude dos meios de salvação. Cremos também que o Senhor confiou todos os bens a um único colégio apostólico, a cuja testa está Pedro, a fim de constituir um só corpo de Cristo. Conforme o Unitatis, as igrejas separadas da comunhão com Roma são eclesialmente carentes. A unidade deve ser feita em torno da Igreja Católica Romana e implica no reconhecimento e submissão da autoridade do Papa. Teólogo anglicano que vai para uma comissão dessa sem conhecer isso aqui vai ser comido. Slide 35. E já abro para algum comentário e dou um intervalo. Documentos recentes ainda, da Igreja Romana. Dominus Iesus, de 2000. Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Nome atual da Santa Inquisição. Simplesmente confirmou essa posição, até porque o presidente da Sagrada Congregação na época era Joseph Ratzinger, Bento XVI, né? Dominus Iesus afirma que as igrejas que não têm um episcopado válido não são propriamente igrejas com I maiúsculo. Ratzinger, foi redator disso aí. Depois ele virou papa, né? Antes de virar papa, ele era o redator disso aí. 30 de junho de 2000, ele, inquisidor-mor, e depois Papa Bento XVI, enviou uma carta aos líderes das conferências de bispos romanos, recomendando-lhes não usar mais o termo igrejas irmãs, em referência às igrejas da comunhão anglicana e às comunidades eclesiais não católicas, ou seja, evangélicas e protestantes. Não era mais para que os bispos falassem que nós somos igrejas irmãs. E aí o Papa João Paulo II aprovou e mandou a carta. Por isso, Dominus Iesus usa a expressão comunidades eclesiais para se referir à Igreja Anglicana. Oficialmente, para eles, porque esse documento não foi revogado, então é oficialmente sim, nós não somos igrejas, somos apenas comunidades eclesiais de irmãos separados. Slide 36. Ratzinger, a carta dele aí, ó. Está na internet, gente. Não estou inventando, não. Não seria irresponsável de inventar isso. Diz assim: ninguém pode dizer que a Igreja Católica é irmã de uma igreja particular ou de um grupo de igrejas. Essa não é meramente uma questão de terminologia, mas, acima de tudo, diz respeito a uma verdade básica da fé católica. A expressão igrejas irmãs deve ser usada apenas em referência àquelas comunidades eclesiais que preservarem o episcopado válido e a Eucaristia, ou seja, as igrejas ortodoxas. O documento Dominus Iesus ratifica tudo isso. E, na época, eu fiquei irritadíssimo, porque aqui no Brasil, Koenig e Clay reagiram timidamente, enfiando o rabo nas pernas como se estivesse amedrontado, tentando tapar o sol com a peneira e evitar polêmica maior. Slide 37, e agora, se encaminhando aqui para essa parte final, antes do intervalo, minhas pontuações teológicas. Toda eclesiologia católica se baseia em um pressuposto piramidal, patriarcal, de raízes egípcias, mesopotâmicas, do Império Romano, portanto, um pressuposto pagão. No topo da pirâmide está a Santíssima Trindade, de onde emana todo o poder. Imagina uma pirâmide, hein? Deus Todo-Poderoso vai enviando Cristo, abaixo de Cristo o Espírito, abaixo do Espírito a Igreja, e lá embaixo o povo,
que deve refletir a mesma estrutura. Então, nesse modelo, há um Papa, Senhor Todo-Poderoso e Infalível, que distribui esse poder aos seus subordinados, os bispos, num nível inferior. Os bispos vão conferindo poder aos níveis inferiores, presbíteros, diáconos. Lá no fim, estão aqueles e aquelas que não têm poder nenhum, que só conhecem o poder que sobre eles e elas é exercido. Povão, os leigos e as leigas. Mais um slide. Dominus Iesus e outros tantos documentos romanos seguem essa regra. A partir dela, deduzem que tudo aconteceu na história como eles querem que tenha acontecido. Que Cristo confiou primazia a Pedro, autoridade para ele, e ele foi transmitindo aos seus sucessores. Gente, trabalho em universidade. Toda a nossa formação teológica na igreja anglicana sempre priorizou bons seminários e boa teologia, né? Faz favor, o método histórico crítico aplicado à exegese bíblica e à história da igreja já demonstrou ser impossível falar em uniformidade teológica ou administrativa na igreja primitiva, ou justificar a doutrina da sucessão apostólica nesses moldes. Minha opinião é que, hoje em dia, para engolir essa conversa mole dos romanos, é necessária muita boa vontade ou uma grande dose de masoquismo eclesiástico, baixa estima teológica da parte de anglicano que aceita todas essas coisas que eu falei aí. Anglicano que aceita isso tem uma relação masoquista com o catolicismo, sabe? Masoquismo sexual mesmo, falando, me bate, me humilha, que eu volto para os seus braços. Item 39, slide 39. É a última, né, para ir para o intervalo. Anglicanorum Quaetibus, sobre a instituição de ordinariatos pessoais para anglicanos, 2009. Foi depois dessa aí que eu falei, não, chega, não quero mais mexer com o ecumenismo, não quero mais, vou cuidar da minha vida. A Igreja Romana, por esse documento aí, abre as portas para diáconos, presbíteros ou bispos anglicanos como candidatos às sagradas ordens na Igreja Católica. Ou seja, os anglicanos que debandarem para lá não terão suas ordens reconhecidas, deverão ser reordenados. Os que forem casados têm que observar normas da época de Paulo VI. Os que forem solteiros devem ater seu celibato. E o documento diz que admitirá somente homens celibatários à ordem do presbiterado. É claro que a situação é mais cômoda para padres que foram ordenados na Igreja Romana e que vieram recebidos sem reordenação na Igreja Anglicana. Se eles forem celibatários, solteiros, ainda podem voltar como filhos pródigos. Se forem casados, é um pouco mais complicado. Mas ainda assim arranjam um cantinho para eles lá, um espaço junto ao trono de São Pedro, para comer das migalhas que caem da mesa papal. E aí, para terminar, quando li isso aí, eu escrevi um pequeno artigo na época, em 2009, mandei para todos os bispos e amigos meus da Igreja Anglicana na época. E mandei para o CONIC, inclusive. O CONIC não publicou, não. Eu selecionei alguns trechos aqui para terminar. Trechos do meu texto de 2009, chama-se Obrigado, Bento XVI. Os trechos que eu selecionei dizem o seguinte: a mais recente jogada política do Vaticano, apesar de ser um golpe baixo, digno de seus redatores, pode ser encarado como uma provisão abençoada para a comunhão anglicana. A ela atenderão clérigos e bispos com vocação inquisitorial, que sentem cheiro de heresia em qualquer palavra, em qualquer texto. A ela atenderão clérigos e bispos machistas, que não suportam ver uma mulher de batina. A ela atenderão romanistas disfarçados, que sempre reclamam o fato de as igrejas anglicanas não terem autoridade central, mas autoridade dispersa. A ela atenderão recalcados, que desconfiam de qualquer ação pastoral que contrarie os cânones da ética sexual romana. Por isso tudo devemos agradecer a Bento XVI. Obrigado, Bento XVI e seus assessores, pelo bem que proporcionaram à Igreja Anglicana, porque, de repente, sai tudo isso aí do nosso meio. Que Deus retribua em porções dobradas para vocês
todo o bem que nos fizeram ao tirar essa cambada de gente daqui do meio do anglicanismo. Deixa eu ver se tem mais algum slide antes de eu abrir para... Não, tá bom. Assim, Guerra Junqueiro, poeta português. Tinha um slide aqui com um poema dele, mas cadê? Sumiu o poema dele. Tá aqui, ó. Calembour. Lendo tudo isso aí me fez lembrar o poeta português Guerra Junqueiro e o poema dele sobre os jesuítas, Companhia de Jesus. Ó jesuítas, vós sois de um faro tão astuto, tendes tal corrupção e tal velhacaria, que é incrível até que o filho de Maria não seja ainda velhaco e não seja corrupto, andando há tanto tempo em tão má companhia. Pode passar? Eu vou abrir para o slide, aliás, para o intervalo, ou para um bate-papo, se alguém quiser comentar. Fazer um intervalo, se é que vamos voltar até o almoço, né? Não sei. Ou se vai estragar o almoço de alguém aí. E depois do intervalo, eu falo um pouquinho sobre o relatório de Virgínia, o documento do Windsor e o relatório da Comissão Especial da IAB. Mas, se alguém quiser comentar algo aí, fique à vontade, quero ouvir também. Ou a gente dá um intervalo rápido. Pode tirar o slide, por favor, Guilherme? Agradecendo aí, por enquanto, essa ajuda sua. Eu queria colocar, Calvani, aqui é o Bispo Almir, Bispo Emérito de Brasília. Olá, Bispo. Tudo bom? Tudo bem. Creio que muito oportuna essa sua participação, suas colocações, e me fez refletir que aqui onde eu moro, em Caldas Novas, pertence aqui à Diocese Romana de Ipameri, e o atual bispo é totalmente contra o ecumenismo e não aceita as ordens anglicanas. Inclusive, nós fomos aqui, eu e mais uns companheiros aqui, fomos proibidos, em termos, né? Ou os padres foram proibidos de fazer parte da caminhada ecumênica na campanha da fraternidade e na semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, é um absurdo, né? Quer dizer, esse bispo que veio para cá agora, o bispo anterior, que inclusive é um bispo muito amigo meu, que está em Lages agora, Dom Guilherme, ele abria a mesa da comunhão, e várias vezes a gente participou celebrando com o bispo. Então, eu digo que cada bispo é uma cabeça, né? Então, eu acho que essas suas colocações, essa live, é assim, de suma importância para que a gente possa repensar tudo isso, né? Esse ecumenismo. E que bom que eu acho que tem gente da Câmara dos Bispos participando, né? Se não me engano, o Bispo César é o que eu vi aí, e também vi, acho que o Reverendo Elias, né? Seria uma maneira de nós retomarmos essas situações que a gente vive hoje dentro do ecumenismo. Então, Exato. agradeço e parabenizo, porque está sendo muito boa essas reflexões. Obrigado. Obrigado, Bispo Almir. É muito bom vê-lo e ouvi-lo novamente. Viu? Teve uma época em que estivemos trabalhando bem próximos, né? O senhor como bispo lá do Distrito Missionário e eu como missionário seu, né? Foi muito bom aquilo lá. E eu lamento profundamente isso que tem ocorrido aí em Caldas Novas. E só para reforçar algo que eu disse bem no comecinho da minha fala, acho que o senhor não tinha entrado ainda, que todas as críticas que eu estou fazendo aqui são eclesiásticas e não eclesiais. Não é diretamente contra uma pessoa específica, porque eu tenho vários e várias amigas católicas romanas, né? Mas contra questões institucionais da Igreja Católica Romana que atrapalham tudo, né? Obrigado. Obrigado. Eu tenho uma palavrinha também, Calvani, uma alegria muito grande poder partilhar aqui com você dessa reflexão, depois de 10 anos, né, que nos desencontramos aí pelos caminhos eclesiásticos. 1990 a 2000, eu estive em Brasília,
e acompanhei de perto o trabalho do CONIC quando era secretário-geral, pastor Ervino, da Igreja Luterana. E estávamos, assim, muito enfaticamente comprometidos com o movimento ecumênico a partir do CONIC. E depois que a gente conheceu as estruturas internas de como é que funciona o CONIC, eu disse um dia para o pastor Ervino, Ervino, o CONIC é uma mentira. É uma mentira. A Igreja Católica está lá só para evitar que as igrejas protestantes históricas se organizem e sejam uma expressão política que faça frente à CNBB. E aí isso chocou demais ao Ervino, e me lembro até bispo Almir, na época, ficou bastante chocado também. E assim, eu não mudei a minha opinião sobre o CONIC, né? O CONIC realmente não tem futuro por conta da presença da Igreja Católica Romana lá, que não tem nenhum interesse em ecumenismo. Ela está lá só para desativar uma força potente que existe nas igrejas protestantes históricas, que estiveram organizadas e era uma expressão política muito importante antes da ditadura militar, né? E que aquela força nunca mais conseguiu se reorganizar pelas vaidades aí das lideranças das grandes tradições protestantes do Brasil. Mas o fato é que o CONIC cada vez encolhe mais, porque a Igreja Católica Apostólica Romana não está lá para promover o ecumenismo. Exato, Então, reverendo Elias. o que Muito obrigado. me incomoda é porque a IAB continua, assim, com todo respeito a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, porque a IAB continua lambendo o eclesiástico católico apostólico romano. Por quê? Porque a gente não assume as nossas posturas de avanço, né, em termos de igreja, e publicizamos isso para que a Igreja Anglicana no Brasil tenha, de fato, uma identidade diferenciada da Igreja Católica Apostólica Romana. A gente fica escondendo que nós casamos pessoas divorciadas, a gente fica escondendo que a gente ordena mulheres, a gente fica escondendo que a gente agora acolhe pessoas homossexuais. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre politicamente lidando com essa instituição que não nos deseja por perto, né? A não ser para nos engolir e nos absorver. Então, eu acho que o Brasil precisa, a IAB precisa mudar essa sua postura, porque ela tem um amor aí completamente não correspondido, nunca correspondido, e a gente fica segurando um avanço missionário que poderíamos ter, no sentido de firmar essa identidade, firmar esses avanços que a Igreja promoveu nas últimas 4, 5 décadas, e a gente fica escondendo essa postura da Igreja, por conta de um ecumenismo que é completamente equivocado e não é honesto, né? Não é honesto. A gente entra com toda a nossa honestidade de querer realmente a unidade, e do lado de lá, a Igreja Católica não tem, de forma alguma, essa mesma postura, né? Então, acho que está na hora de a gente ressuscitar toda essa discussão aí e fazer com que isso seja do domínio de todos, né? A gente precisa que os leigos reconheçam toda essa história, né? E os clérigos que estão chegando, tanto os que vêm da ICAR quanto os que vêm da tradição protestante, conheçam como é que a Igreja Católica nos trata, né? Para que a gente acordar, né? A gente precisa acordar desse sonambulismo de achar que a gente precisa estar sempre de bem com a Igreja Católica Apostólica Romana, porque, imagina, ela é uma expressão que pode nos colocar na vitrine em algumas circunstâncias aí, né? E então, na realidade, tudo isso é um engano, né? E eu acho que a gente precisa
assumir uma identidade nacional de igreja, uma identidade diferenciada dessa tradição que nunca vai ordenar mulheres, nem aceitar homossexuais da forma, né, como se aceita qualquer pessoa na comunidade, não vai nunca casar pessoas divorciadas, quer dizer, e esse é o nosso avanço, e a gente não faz disso um diferencial na Igreja do Brasil. Obrigado, reverendo Elias. Que alegria ouvi-lo novamente, lembrar do tempo que a gente fazia muita coisa junto também, até a Ingrid escutou tua voz e veio aqui dar uma olhadinha na cara do Elias. Mas eu concordo com tudo que você falou, meu irmão, concordo, você sabe o quanto que eu te admiro, e acho que tem algumas coisas a comentar, quando você disse assim, quando é que a gente vai acordar, né? Pois é, parece que a gente dorme ao lado de um elefante, que por ser muito grande, qualquer movimento dele pode nos esmagar, né? E a gente fica continuando com aquela coisa que eu chamei aqui na minha fala de masoquismo eclesiástico. Me bate que eu adoro, que eu gozo quando me batem. É baixa estima da nossa parte, total baixa estima. Por isso é importante que as pessoas que estão atualmente em formação na Igreja Anglicana, os atuais aí aspirantes, seminaristas, mesmo que não queiram aspirar ao ministério ordenado para ser um leigo, uma leiga bem capacitada da igreja, precisam ouvir com clareza essas coisas que são tratadas muito assim por cima, superficialmente, exatamente do jeito que Elias falou. Parece que a gente não quer incomodar, não quer ofender os católicos romanos. E aí, quando a gente vem e fala as coisas na cara, o pessoal ainda reclama. Eu também concordo com você que o CONIC é uma mentira. E olha que eu fui, durante uma época, por designação do nosso sínodo, consultor teológico do CONIC. Fiquei 1 ano e pedi para sair fora, porque eu vi a mentira que era lá. Eu me lembro de uma reunião especificamente na qual iria se discutir a campanha ecumênica da fraternidade. Né? Campanha Ecumênica da Fraternidade. Deve ter sido 2007, 2008, não lembro. E eu estava lá nessa reunião como representante anglicano e estavam os demais lá, presbiterianos, ortodoxos, católicos, luteranos. Tal. Começa lá a lenga-lenga. Veio a proposta romana. Então, campanha ecumênica da fraternidade, vamos tratar a questão do desemprego, da água, da terra, sem teto, tudo assunto que já foi tratado. Não que não sejam importantes, né? São importantes porque são problemas até hoje, mas já tinham sido tratados várias vezes. Aí eu falei assim, bom, que tal se a gente tratar um tema que nunca foi tratado até hoje, a questão da pedofilia na igreja? Bispo que estava sentado, bispo romano sentado lá na outra ponta, deu um pulo de atleta olímpico. E os colegas das outras igrejas deram uma risadinha, assim, meio sem graça, né? E aí o padre que dirigia a reunião falou assim, pois é, isso é melhor a gente tratar internamente primeiro, antes de trazer uma campanha ecumênica. Eu falei, tá, eu terminar essa reunião aqui, já estou no hotel mesmo, eu vou aproveitar e volto lá para a minha igreja e peço demissão dessa comissão, porque isso aqui é uma mentira. É uma mentira. Concordo plenamente. Obrigado, Elias. O Marcelo estava pedindo a palavra. E em seguida, o Pedro. Marcelo está com o microfone desligado. Eu primeiro ou o Marcelo? Primeiro, Marcelo. Bom dia. Estão me escutando agora? Então, obrigado pelo convite do Bispo César para participar aqui dessa aula, que estou adorando. Concordo com os reverendos no que eles falaram. O que eu sinto hoje, eu estou há 13 anos já na IAB. Eu vim para a IAB através de encontros ecumênicos da Casa da Reconciliação, do CONIC. Foi o que me atraiu, foi essa questão de estar junto de várias tradições. Ali eu aprendi muito. Mas hoje em dia eu vejo nessas reuniões, assim, e hoje, através do CONIC,
um mesmo esfriamento, me parece, né? Não tem uma força. Agora eu acabei de entender o porquê que a Igreja Metodista ela saiu do CONIC, né, na realidade. Então era algo que me ficava com um ponto de interrogação, né, a questão do que o Bento XVI disse, e agora eu agradeço até o reverendo Calvani por explicar. O que eu vejo também hoje no grupo Curiosidades Anglicanas desculpe a expressão da palavra, muita babação de ovo à Igreja Católica, através de membros. Então, às vezes colocam a figurinha do Papa, parece que é o Deus ali. Então, a nossa identidade anglicana, parece que ela se perde em algumas comunidades. É isso que o reverendo falou. A gente, às vezes, parece ser mais católico romano do que anglicano, né? Então, você coloca alguma coisa sobre anglicanismo no grupo, são até poucos likes. Coloca alguma coisa em torno da Igreja Católica Romana, 10 mil likes. Né? Então, o que eu vejo que falta mesmo nas nossas igrejas é a questão de trabalhar a identidade anglicana, como o reverendo falou. Nós não temos mais uma identidade. Nós estamos parecendo mais católicos romanos do que anglicanos, para alguns. Né? Então, eu acho que precisa trabalhar também dentro da base da igreja essa diferença, né? Porque às vezes a pessoa vem da ICAR ou vem de outro lugar e não sabe disso, não sabe do que acontece, não sabe das nossas convicções, do nosso jeito de ser, né? E isso em todas as comunidades. Então, eu acho que essa questão da identidade anglicana, da nossa identidade, da nossa via média, precisa voltar a ser trabalhada. Nós não somos católicos romanos, nós também não somos protestantes. Nós temos um equilíbrio, somos uma via média. E muitas das pessoas que hoje frequentam as nossas igrejas, eu percebo dentro desse grupo do Facebook que eu tenho somos os administradores, não existe. Né? Então a pessoa vem para cá achando que nós somos católicos romanos. Né? Então, eu acho que a identidade da nossa igreja está se perdendo, como o reverendo falou. E acho que isso tem que ser resgatado. É esse meu comentário que eu tenho a dizer para vocês. Obrigado. Posso? Posso, Carmen? Fala, Pedro. Bom, primeiro que tudo, eu quero dar um abraço virtual aí, já que não pode ser presencial, para o colega Galvani. Trabalhamos um tempo no CEA e realmente tem sido um privilégio escutar esta palestra, não sei se é palestra, conversa, enfim, brilhante e muito oportuna para nós aqui na DASP e até para a IEAB. Então, parabéns, Galvani, pela excelente e brilhante palestra, que ainda temos muita coisa mais a escutar do reverendo Galvani, que tem a ver com os relatores de Virgínia, de um branco. Então, ainda temos coisas para escutar. Ainda temos muita coisa. Galvani é Galvani e sempre vai ser Galvani. Assim é, e ele é assim, e eu gosto como ele apresenta as coisas. Parabéns, Galvani. O que eu gostaria de saber se ele poderia fornecer os slides para nós ter, porque está muito bem resumido, muita coisa, e aí você pode depois ir aprofundar em outras questões a partir dos slides. E, independentemente da gravação que está sendo feita, se o reverendo Galvani poderia fornecer para nós os slides. Só isso. E parabéns, e vamos em frente, porque ainda falta muita coisa. Reverendo Pedro, prazer falar contigo, viu? Ouvi-lo e saudades. Certamente, eu até já enviei aí para o pessoal do IAET os slides. Quem está com os slides aí passando para mim é o Guilherme, e enviei para a reverenda Carmen também, de modo que tudo que está nesses slides aí está nas coisas que eu já escrevi, portanto, aí está resumido. E as coisas que eu escrevi, muitas delas estão no site do CEA. É que o pessoal não vai ler, né? Não baixa para ler, mas está tudo lá. E aí, se quiser colocar os slides do site do CEA também, pode colocar tranquilamente. Obrigado, um abraço. Vou ouvir mais gente aí.
nós temos aqui o Guilherme e o Rogério inscritos. Eu queria saber do reverendo Calvani se a gente ouve os dois e para o intervalo, porque... Ou como é que fazemos? Pode ser? Pode, tranquilamente. Vamos então, ouvir os dois. Se eu tiver algo a comentar, eu comento e a gente dá uns 10 minutos de intervalo. Perfeito. Então, Guilherme. Bom, quero agradecer pela excelente aula, pelos pontos apresentados, realmente muito, muito bom. Eu queria lançar algumas questões mesmo que vieram à minha mente, eu já tenho pensado, não quero me meter na briga aí de gigantes, né, pessoal aí mais, mais antigo nessas disputas, nessas questões, mas quando a gente pensa em ecumenismo, diálogo ecumênico, o que eu percebo é que a gente deveria, ao menos, enxergar o que vale a pena, o que nós temos como valioso ou como particular nosso que nós gostamos e nós não gostaríamos de abrir mão, né? Porque eu creio que o diálogo ecumênico não é para um se amoldar totalmente ao outro, mas que com as diferenças de cada um, a gente vai partilhando e trocando experiências, trocando diálogo e tudo mais, né? E parece que a nossa igreja, ela está disposta a abrir mão de muita coisa para poder estar dentro aí do diálogo, né? Por exemplo, a comunhão anglicana sugeriu que se tirasse a cláusula filioque do credo e tudo mais, e prontamente foi tirado, né, para ampliar o diálogo ecumênico com a igreja ortodoxa e tudo mais. Mas o que a igreja ortodoxa ela fez para poder ampliar o diálogo ecumênico com os anglicanos, né? Eles ainda não acham que somos igrejas de verdade ou igrejas válidas, né? Nós conseguimos abrir mão de muitas coisas para que outras igrejas nos vejam como uma igreja irmã, mas essas outras igrejas não fazem alguma coisa para que, né? Para nos chamarmos de irmãos, né? Então, até que ponto a gente enxerga algo de bom em nós, que a gente fala, não, isso aqui é minha tradição, eu não vou abrir mão disso para dialogar. Eu posso abrir mão de muitas coisas, eu posso flexibilizar em muitas coisas, mas isso aqui é importante para mim, eu não posso abrir mão. Parece que a gente pode abrir mão de qualquer coisa em prol desse diálogo, em prol de estar bem com todo mundo e tal. Então, a corda estica, né, para um lado e a gente parece que sai invisibilizado nessa questão, né? O que é próprio nosso que a gente não abriria mão, né? Seria o livro de oração comum, mas dentro do livro de oração comum, quais alterações a gente faria até ser aceitos pelos outros? Enfim, são algumas questões aí que vêm à mente. Obrigado pela palavra. Rogério? Oi, obrigado. Obrigado, Bispo César, em primeiro lugar, pelo convite. Reverendo Dr. Calvani, muito bom te ouvir de novo, né, de longa data que a gente, enfim, já teve suas aulas, leu muitos dos seus materiais. Padre Cônego Manzato, um outro querido, seu amigo também, assim como o Padre Zezinho, e meus também, os ambos te admiram muito, então parabéns aí pela tua colocação. Não há como ficar calado e, ao mesmo tempo, nervoso pelas provocações, enfim, o que eu vi. Infelizmente, a gente sabe, obviamente, por questões éticas, não citar nomes, mas a gente sabe de muitos anglicanos que usam missal romano ou rituais romanos, inclusive, para celebrar casamentos, o que me deixa extremamente irritado, né? Mais dois comentários que eu quero fazer de dois grandes teólogos e conhecidos no mundo anglicano, acredito que sejam, que voltaram ao santo e infalível berço romano,
O deles é o Dr. Gavin Ashender, ex-capelão da Rainha Elizabeth, foi recebido pela sua santidade, o Papa Francisco, e o outro também, bispo doutor de Oxford, o Michel Nazi Ali, former Bishop of Rochester. Estou aqui com um livro, inclusive aqui lendo o nome aqui dele, voltou para a Igreja Romana. Então, apenas esses comentários de que, por quê, em que situações vão ficar leigos lá ou não. Enfim, é tudo muito complexo isso para mim, né? Mas, enfim, é bom estar voltando. Um abraço virtual a todos e todas e parabéns ao reverendo Dr. Calvani. Obrigado. Obrigado, reverendo Rogério. Muito bom ouvi-lo novamente também. E quanto a esses aí que você citou e que voltaram para o seio romano, atendendo ao documento anglicano Eunketibus, continuo dizendo a mesma coisa que eu disse no meu texto, que está no site do CEA. Obrigado, Bento XVI. Esse pessoal não nos faz falta alguma. Foi muito melhor, é muito melhor que eles estejam lá do que incomodando aqui. Lá eles encontraram o seu lar, onde não vão ver mulher de batina, não vão ver um monte de coisa que eles veem na nossa inclusividade, né? E eu diria o seguinte, que imagino que deva ser difícil para o Papa Francisco. Não tem nada contra, pessoalmente, o Papa Francisco. Aliás, tem uma simpatia muito grande por ele, por ser latino-americano, por ser uma pessoa vinculada historicamente à teologia da libertação. Tenho uma admiração muito grande. Agora, ele está numa enrascada, porque ele vive pressões constantes, direto, né? Vamos ver se essa última reunião aí da Comissão Anglicana Católica Romana, ele tome certas atitudes, porque não deve ser difícil. Embora, agora no final de abril, eu vi uma coisa que o Papa fez, que parece até que foi interessante, né? Eu dei risada até no dia 28 de abril, do mês passado agora. Eu ia dar uma palestra aquele dia e era à noite, né? Mas aí de manhã, olhando o site de notícias, tinha lá o Papa Francisco, do Vaticano, site do Vaticano, né? Fez um discurso pela manhã em Roma em homenagem ao Dia da Sogra, Dia das Sogras, né? Eu dei uma olhada lá, falei, bom, isso aí deve ter sido fácil para ele, Papa não tem sogra, né? Se tivesse, talvez esse discurso não teria acontecido. Mas, em todo caso, eu gosto muito do Papa Francisco, espero que ele volte atrás em muita coisa que os antecessores dele fizeram. E eu estou vendo aqui na tela o meu queridíssimo mestre e amigo, reverendo Luiz Caetano Greco Teixeira. Abração, Caetano, saudade dos nossos papos. Obrigado. O Caetano está com a mãozinha levantada, eu não sei se o reverendo Calvani, o que fazemos? Podemos ouvir o Caetano, não tem problema. A segunda parte eu faço bem mais curta. Eu não fico sem ouvir Caetano, não. Pô, Coro, obrigado. Você me deixa sem graça diante do pessoal. Você foi meu mestre. Mas, já que se falou de ecumenismo, eu acho que eu posso falar de cadeira. 12 anos de secretário no CLAI, deu para entender que movimento ecumênico é uma coisa e ecumenismo institucional é outra. Estão me ouvindo bem? Eu não sei se sai bem o som nesse negócio. Ecumenismo institucional é chazinho de bispos, pastores presidentes de igreja. Não resolve porra nenhuma, não resolve nada, só complica. O movimento ecumênico, como eu conheci e onde eu me converti a Cristo, nos anos 70, foi um movimento de pessoas. E não tinha essa separação maluca que a Igreja Romana inventou, de separar diálogo interreligioso de diálogo ecumênico. Porque o ecumenismo é com tudo ou não é ecumenismo. O movimento ecumênico sempre foi uma cooperação entre pessoas. As organizações ecumênicas que funcionavam naquele tempo eram formadas por pessoas, não eram institucionais. Na hora que entrou a instituição eclesiástica no ecumenismo, e isso se deve muito à Igreja Católica, houve uma distorção da intenção do ecumenismo. Se a gente olhar a história do movimento ecumênico, que vai começar exatamente a partir de uma conferência de Lambeth no século XIX,
a proposta era uma cooperação missionária. E, aos poucos, foi se fundamentando, foi criando o Conselho Mundial de Igrejas, mas sempre foi alguma coisa movida por pessoas. Foi a partir dos anos 90 que a coisa degringolou. Eu sei bem disso porque eu vi isso acontecer no CLAI. Porque o bispo fulano de uma igreja pentecostal, não sei das quantas, não gostou que eu assoasse o nariz na reunião, ele se retiraria. Entendeu? Coisa desse tipo. Ficou valendo a autoridade da instituição e não a cooperação entre as pessoas. A Igreja Romana fez um grande desfavor ao movimento ecumênico, lembrando que o Leão XIII excomungou a noção de ecumenismo. Eu conheci o Papa Francisco quando era cardeal em Buenos Aires. Fizemos muitas reuniões do CLAI com o CELAM na sede de Buenos Aires. Por quê? Porque a sede de Buenos Aires era uma sede ecumênica. O cardeal Bergoglio era o único que permitia que a gente celebrasse a comunhão juntos. Uma vez eu estava numa reunião com ele em Belo Horizonte, todo o pessoal a direção do CLAI, digamos assim, parte da junta diretiva e os secretários regionais, e a gente celebrava junto a comunhão pela manhã. Aí chegou o cardeal de Roma, que aliás era um colombiano, que criou um problema lá para nós, do tipo assim, não, a gente não pode partilhar a mesa. E o Bergoglio falou para ele o seguinte: aqui é minha diócese, esta é minha diócese. Em minha diócese, eu sou o bispo, não você. Portanto, acá se celebra junto a comunhão. E o cardeal se retirou da celebração e nós participamos do resto da celebração, que, aliás, foi celebrada pelo cardeal e pelo bispo Holguín, que na época era o presidente do CLAI, e era anglicano. Então, a chegada da Igreja Romana no movimento ecumênico institucional mudou completamente o desenho da presença institucional no movimento ecumênico, de modo que o movimento acabou. É só você ver a relevância que tem o CONIC hoje. Nenhuma. Nenhuma. E até hoje, quando o CONIC faz algum pronunciamento, publica alguma coisa, é sempre assim: CONIC e a CNBB. E a CNBB nem podia ser parte do CONIC, porque o CONIC é o Conselho de Igrejas, a CNBB é uma associação de bispos. Então, há uma tremenda confusão nesse processo ecumênico, eu não acredito mais nisso. Realmente não acredito mais nisso. Eu não participo da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, porque eu participei de 2 atividades ecumênicas em que o pacote chegava pronto. Não podia mexer, porque era uma decisão que passou pelo Vaticano, não sei o quê, a gente só participava. Mas na hora de pagar a conta, o CLAI pagava também. Então, na terceira ecumênica, que eu ainda estava no CLAI, eu retirei o CLAI desse processo com um aplauso na maioria das igrejas membros. Claro que não da Igreja Episcopal, que adora ficar no rastro da Igreja Luterana e da Igreja Católica Romana. Infelizmente, é isso que acontece. O que o Rogério falou, o Rogério Assis, é uma grande verdade. A gente vai sempre por trás, para trás, do que as ditas igrejas majoritárias fazem, né? E é uma vergonha. Realmente é uma vergonha. É isso que eu queria dizer. Você fala de ecumenismo, a gente fica aqui falando de horas. Eu tenho histórias fantásticas para contar para vocês do fracasso do movimento ecumênico institucional. Eu só queria reforçar esse sentimento do Rogério, porque eu também sinto a mesma coisa. Eu rezo o Pai Nosso como sempre rezei. A causa do filhoque, para mim, não tem a menor importância. Aquilo é coisa de grego. É coisa de grego, eu não sou grego. Eu sou latino-americano. Então, mas o Pai Nosso não. Porque entre dizer que eu ofendo a Deus, botar Deus como alguém que fica ofendidinho, e dizer que eu tenho dívidas para com Deus, é verdade, porque eu tenho uma dívida enorme com Cristo. Aliás, isso é um texto anglicano do meu tempo de seminarista. Em Dívida com Cristo, publicado pela nossa publicadora Eclésia. É isso, vamos tomar o café, porque eu não quero tomar o tempo de vocês. Desculpa o meu atraso, mano. Foi bom te ver. Depois eu quero ter o contato melhor, eu preciso contar umas coisas para ti. Falou? Um beijo para todos. Eu tenho aula daqui a pouco, mas eu vou cancelar minha aula para ficar aqui com vocês. Tá bom? Obrigado, Caetano. Prazer falar contigo. E eu esqueci de comentar mesmo algo que Rogério disse sobre... Rogério não, foi Guilherme, né? Sobre o filioque. Particularmente, até onde eu entendo, eu acho que
foi bom tirar o filioque. O filioque foi uma inserção romana dos teólogos de Roma, num credo ecumênico que havia sido redigido por representantes de todas as igrejas do Oriente e do Ocidente. Exatamente. Roma resolveu inserir a cláusula filioque sem perguntar a ninguém e causou um grande problema que resultou no cisma de 1054 entre Ocidente e Oriente. Então, foi ótimo que nós tirássemos sim o filioque do credo, porque aquilo é uma indevida e autoritária inclusão dos teólogos romanos em latim, que enfiaram o filioque no credo à força, goela abaixo dos ortodoxos. Obrigado. Gente, eu acho que a gente já passou... eu acho que a gente precisa fazer um intervalo, né, reverendo? Tem um monte de gente querendo falar aí, tem bastante comentário também no chat, mas ó, vamos parar um pouquinho? Sim, como é que eu apago essa mãozinha aqui, hein? Depois eu queria fazer uma pergunta, nem que seja no final. Ok. Olha, então a gente volta 10h10, pode ser? Ou melhor, 11h10? Beleza. E eu prometo que será mais breve. Obrigado. Ô, Calvani, passa para mim o teu zap, algum contato